Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos de volta a mais um programa do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação aqui do Just, estou ao lado da Mabô, todas as segundas-feiras, na programação aqui da Rádio Brasil Atual, ou nesse podcast que você tanto gosta, que escuta todas as semanas. E é isso aí, Mabô, como é que foi a tua última semana aí? Como é que você tá? Olá, André. Olá a todos e todas. Tô aqui acompanhando as notícias da paralisação dos entregadores e eu vi que a última é que Curitiba e uma parte do Paraná decretaram lockdown por 15 dias, depois do sistema de saúde local quase chegar ao limite. E aí eu fiquei aqui pensando com os meus botões, se com uma atitude dessa, logo lá na República de Curitiba, não dá uma coragem para outros governantes fazerem isso, né? Tomar um pouquinho de vergonha na cara em outros cantos do país. Não sei, o que você acha, amigo? Aqui em São Paulo a gente viu o Dória, né? O Dória, ele falou em lockdown e esqueceu o lockdown. Eu não sei, parece que esses caras aí só se preocupam com manter a economia funcionando e ver se não vai ferrar pra eles aí, que não vai ter hospital. Então, qual que é o preço da vida, né, Mabô? Eu acho que essa é a pergunta que a gente faz. Mas é isso. E o programa passado, Mabô, foi foda, hein? Gostou? Foi. Eu acho que foi o debate jurídico que a gente estava precisando nos últimos tempos. Eu acho que fazia tempo que o Justificando não tinha, assim, esse bom e velho debate, assim, do juridiquês mesmo. E eu acho que até para quem não é da área, acho que foi uma discussão bem interessante. Nossa, foi total. Para quem não escutou o episódio passado, escuta aí porque foi muito bom. A gente recebeu aqui o Cacai, um advogado famosíssimo aí, falando sobre o inquérito das fake news, com um posicionamento que ele é a favor da forma que o Supremo está conduzindo essa questão toda. E de outro lado a gente recebeu a Maíra Zapater, que é uma super professora, né, Mabô? Foi incrível. Sim. Também a discussão dela. Muito e ela didática. Fez a contraposição. Muito bom. Então, se você não escutou aí, olha, eu ouvi falar, algumas pessoas falaram que foi um dos melhores episódios do podcast até hoje aí, então vale a pena escutar. E temos novidade hoje no podcast, amigo. Faça as honras. Maravilha. Então vamos apresentar essa mesa, né? E hoje, dia maravilhoso aí, que a gente vai apresentar aqui nossa colunista Sheila de Carvalho, que é advogada defensora de direitos humanos, coordenadora do Instituto Ethos e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Sheila de Carvalho, seja muito bem-vinda, querida, para o seu primeiro programa aqui conosco. Obrigada, André. Obrigada, Mabô. Um prazer estar aqui com vocês e somar aí para os próximos podcasts do Justificando. Eu tô muito animada de ter você no nosso time, amiga. Quero você comentando sempre nos episódios mais treteiros, mais polêmicos, todos. Treta é comigo mesmo, você sabe. Sim. Bom, já indo para nossa mesa de hoje, a ideia é a gente fazer uma análise sobre a morte de jovens negros no Brasil e a nossa falta de sensibilidade com esses casos. É um tema que a gente tem conversado já no backstage, enfim. Acho que por conta dessas discussões estarem cada vez mais na mídia, né? Para isso a gente trouxe a Edna Jatobá, que é cientista social, especialista em políticas e gestão em segurança pública e coordenadora executiva do GAJOP. Ela também é colaboradora da Rede de Observatórios de Segurança e gestora local da plataforma Fogo Cruzado em Pernambuco. Edna, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigadão mesmo pelo convite. Tô gostando de estar aqui com vocês. Ótimo. É isso, vamos rodar a vinheta, então? Roda a vinheta, Renan. Nos últimos anos, o Brasil registrou inúmeros casos de assassinatos de jovens, adolescentes e crianças negras pela mão da polícia. O país convive com isso de forma cotidiana e o tema parece ter ganhado mais projeção após os protestos que tomaram conta dos Estados Unidos. Um dado do ano passado da ONG Rio da Paz apontou que foram 69 casos de crianças vitimadas por armas de fogo em contexto de violência no Rio de Janeiro desde 2007. Muitas dessas mortes ocorreram durante operações em favelas. Recentemente, aqui em São Paulo, a gente teve o caso do Guilherme Guedes e, em Recife, o caso do Miguel Otávio Santana da Silva, que morreu por negligência da patroa. Acho que é uma situação que muitos de vocês escutaram, né, desse caso. Enfim, partindo desses números, eu acho que a gente queria começar perguntando para a Edna o que explica o fato do Brasil conviver tão rotineiramente com essas estatísticas, especialmente relacionadas a jovens e crianças negras.
Então, é difícil explicar o inexplicável, ou que pelo menos não deveria ter nenhuma explicação que fosse aceita. A gente tem uma estatística muito perversa, muito cruel. Todas as estatísticas ruins, sejam elas no campo da saúde, no campo da educação, no campo da letalidade violenta, ela sempre aponta o mesmo perfil de pessoas como alvo, né, dessas estatísticas. Então, a gente está falando de pessoas que a sociedade considera como matáveis. São pessoas que elas são mortas todos os dias. Não foi com o caso Miguel, nem com o caso João Pedro, que tudo isso começou, né? A gente tem um histórico de um processo de escravidão no país e um processo de naturalização da morte dessas pessoas que é muito longo, muito lá de trás. Mas uma coisa que a gente não conseguiu avançar, apesar de tantos anos que deviam ser de aprendizado, é que essas pessoas continuam sendo pessoas invisíveis, sendo pessoas cuja morte é muito naturalizada, muito banalizada. Aqui em Pernambuco, a gente tentou fazer um recorte de todas as mortes que aconteceram de 2007 até 2017. Na época a gente estava tentando ver uma década de pacto pela vida, então a estatística era muito perversa. Era acima de 90% das vítimas de violência letal eram pessoas pretas ou pardas, né, a população negra. E ainda sem contar com um percentual bem grande de não informados, que a gente também sabe para que cor essa balança tende. Então não existe uma explicação aceitável para esse tipo de coisa. Existe uma sociedade muito acostumada, muito acomodada em cima dos seus privilégios e que reforça que isso deve ter alguma explicação, né? A gente vê estatísticas sendo produzidas em cima das mortes violentas. Mas já tinha passagem pela polícia, já tinha envolvimento com drogas, então como se fosse uma forma de legitimar, uma forma de deixar, amenizar, né? Morreu porque tinha que morrer. A gente viu, acho que sair no noticiário por um certo tempo em relação ao caso do Miguel, mas parece que depois do primeiro momento, né, que a notícia choca, isso some, né? O que explica essa comoção tão efêmera em termos midiáticos? Olha só, aqui pra gente não sumiu porque a imprensa local, né, ela tende a perseguir mais o tema por algum tempo ainda, e a gente está no momento de conclusão do inquérito, né, da fase policial, da investigação policial, então esse tema aqui ainda está bastante forte. Mas o que preocupa é essa mudança na narrativa. Tem um momento de comoção muito grande, talvez por se tratar de uma criança, conseguiu furar esse bloqueio, né, de uma sociedade fria, de uma sociedade que escolhe a comoção, que tem uma comoção seletiva. O caso do menino Miguel conseguiu furar esse bloqueio, mas agora o que a gente tem convivido é com o outro lado dessa notícia, o outro lado dessa situação. Uma narrativa que vem sendo tomada como reforçando uma tese de que foi acidente, e existem até uma movimentação perversa de muitas pessoas comentando que é culpa mesmo da criança, um menino birrento, né, um moleque que estava lá enfrentando, que não aceitava a proteção da pessoa que estava mandando ele sair do elevador, né, tem um movimento também de culpabilização da mãe do garoto, então é uma coisa horrível. A gente saiu do momento de muita comoção e agora a gente teme que o rumo que essa narrativa esteja tomando seja para culpabilizar tanto o menino Miguel, que foi vítima dessa tragédia horrível, não foi acidente, quanto a sua mãe, que teve a sua vida absolutamente destruída. Sheila, eu acho que eu ia pedir para Sheila dar uma comentada, não pode ser? Eu tava bem afim mesmo. Em relação ainda ao caso Miguel, né, Edna, que a gente sabe que o caso Miguel não é um caso isolado, né? Quantas crianças negras a gente não perdeu nos últimos meses, né? Seja por uma violência direta do Estado, seja por essa violência permissiva pelo racismo estrutural que acaba nos afetando ainda quando não há necessariamente forças do Estado envolvida, mas esses ânimos particulares, né, mais nessa esfera particular, que é o que aconteceu no caso Miguel, né, tanto nessas duas esferas a gente está falando de uma situação onde
é como se o racismo estrutural guiasse, né, que vidas valem mais e que vidas valem menos. Quando a gente está discutindo a violência policial, a gente fala muito sobre a questão da necropolítica, de uma política de morte direcionada aos corpos negros que determinam quem é que deve viver e quem é que deve morrer. Mas no caso Miguel, ele tem essa particularidade, né, que é um descaso da vida para além do Estado, descaso da vida por uma pessoa particular que na sua vida privada ali tinha momentaneamente a obrigação de cuidar daquela criança e não o fez, né? Eu acho que é muito interessante ouvir você falar um pouco mais como isso repercute aí no Estado, como isso está repercutindo em Pernambuco e talvez trazer também a questão das mobilizações sociais, né? Porque foi muito forte os protestos que foram realizados, protestos em defesa de uma vida negra durante a pandemia, né? As pessoas estarem também nessa disposição de ir mesmo para o enfrentamento e não deixar mais essa morte passar. Sheila, então, eu vi aqui que você falou sobre racismo estrutural, necropolítica, são alguns termos técnicos que nos ajudam a entender como que se opera o racismo dentro da estrutura que a gente vive, né? Os estudos da branquitude cunham o termo branquitude crítica e branquitude acrítica. Como que você identifica isso na sociedade brasileira? Primeiro, claro, explicar pra gente o conceito um pouco do que é branquitude e se puder fazer essa diferenciação seria incrível. Ok, André, é muito interessante você trazer essa pergunta, porque muitas pessoas veem quando a gente traz o termo branquitude, né, como uma postura de ataque em relação às pessoas não negras, né, e não tem nada a ver sobre isso. Branquitude é só você reconhecer quem é você e que papel você ocupa dentro desse mundo, né, assim como não é uma ofensa você chamar uma pessoa de negra, também não é uma ofensa você chamar uma pessoa de branco, né, o que você traz são conceitos para discutir isso. Nós, negros, discutimos o tempo inteiro a questão da negritude, o que é ser negro, porque a discussão do que é ser negro é necessária para que a gente consiga manter um mínimo de sobrevivência entre os nossos. Então, a discussão sobre o que é ser negro nos acompanha desde o momento que a gente nasce, onde a gente começa a traçar estratégias para a sobrevivência num mundo que vai nos perseguir, tentar nos prejudicar e, de uma certa forma, tentar nos eliminar. A branquitude não precisa se colocar essa questão. O mundo não força com que elas reflitam sobre quem são elas ou o espaço que pessoas brancas ocupam nesse mundo. Então, raramente há essa discussão acerca da apropriação de uma discussão acerca das relações raciais por as pessoas que são brancas, porque elas estão nessa posição de dominância, né? Então, quando a gente fala que é importante a gente discutir branquitude, nessa perspectiva do que é uma branquitude crítica e do que é uma branquitude acrítica, é que a pessoa consiga olhar para si dentro desse mundo e olhar para os privilégios que a cercam por esse lugar que ela ocupa de ser uma pessoa branca. E isso faz com que ela consiga ver também os impactos que tem uma pessoa negra dentro de uma sociedade fundada no racismo estrutural. Então é muito importante que a branquitude realize essa discussão e se abra a possibilidade de olhar o mundo a partir da sua perspectiva racial também, né? Muito isso que a gente traz quando a gente está discutindo branquitude. E trazendo o que seria uma luta antirracista. A luta antirracista, ela não necessariamente precisa ser feita apenas por pessoas negras. A luta antirracista deveria ser uma luta coletiva, né? Com brancos, com negros. Lógico que haverá um protagonismo negro nessa agenda, porque são os negros que são mais atingidos hoje pelas desigualdades étnico-raciais que a gente tem hoje no nosso país, num país como o Brasil e outros países que passaram por um processo de colonização ou de desenvolvimento histórico-racial como o Brasil passou, né, fundados no processo de escravidão, enfim, né, a gente sabe ali a história que nem sempre a gente consegue contar com a profundidade e ver os impactos que ela leva na sociedade até hoje, né. A gente chama o que aconteceu no Brasil de um processo de abolição inconclusa, porque até hoje, passados 132 anos findos à escravidão, o período de escravidão oficial no Brasil, a gente não teve medidas de reparação capazes de
sustar os efeitos negativos desse período escravagista, né? Então é por isso que a gente fala que é muito importante a gente discutir a questão racial entre as suas múltiplas perspectivas do que significa essas relações raciais, sendo você uma pessoa branca, sendo você uma pessoa negra, e os impactos que ela tem até hoje na forma como a gente constrói a nossa sociedade. Quando a gente está falando da questão da morte das pessoas negras, a gente discute muito isso de como ela se opera dentro de uma política de segurança pública racista, dentro de uma política de privação de direitos racistas, privação de espaços racistas com que faz que a gente seja constantemente excluídos ou eliminados, né? Mas também há essas consequências que o descaso à vida dos corpos negros, as vidas negras, né, reverberam em episódios como a gente está vendo com o menino Miguel. Tá, eu queria colocar algumas questões. Desde que aconteceu a morte do menino Miguel, ela aconteceu no período da pandemia, mas ela também aconteceu no período dos levantes pela luta, né, antirracista no mundo, muito a partir do episódio do que aconteceu com George Floyd. Então, teve essa particularidade. O que a gente queria discutir é porque fica se falando em luta antirracista, né? A gente fala muito, bate muito na tecla do racismo estrutural, porque tem pessoas que ainda não fazem esse link, não conseguem entender o que o racismo estrutural tem a ver com a morte do menino Miguel. Então, para isso, a gente precisa disputar essa narrativa fazendo a discussão sobre a branquitude também, porque a branquitude é que determinou essa relação opressora que estabelece a partir da nossa branquitude, a crítica que determinou que o elevador fosse fechado com a criança abandonada dentro do elevador. E aí a gente começa a fazer essa discussão com a sociedade a partir da frase, e se fosse o contrário? É isso que a gente coloca sempre. E se fosse o contrário? Se fosse a filha da empregadora, menina branca, rica, que tivesse sido abandonada no elevador, né? Se fosse a pessoa a abandonar a criança no elevador, fosse a trabalhadora doméstica, a dona Mirtes, e não a empregadora. A gente sabe que teria um destino completamente diferente nos dois casos. A criança branca não teria possivelmente sido largada no elevador, e se acontecesse, a pessoa que deixou a criança no elevador sozinha, se essa pessoa fosse negra, ela estava na prisão com a chave sendo jogada fora. Então, a gente também tem que fazer essa discussão de como a branquitude engendra esse enredo nefasto que termina com essa situação. A gente tem se deparado com essas notícias também aqui que tratam o menino Miguel como o menor, numa tentativa de retirar inclusive a humanidade dele, de que ele não seja visto como uma criança. Ele é um menor. Teve um parecer que saiu agora a pedido da defesa da empregadora, né, que deveria tomar conta da criança. Saiu um parecer onde dizia que, olha, não pode ser abandono de incapaz, porque o beneficiário do amparo, né, que é o menor, como dizem, o menino Miguel, ele contestou, ele não quis, ele se apartou, ele enfrentou a autoridade, ele não se deixou, ele não mostrou obediência. Então, já vai construindo essa branquitude, já constrói um caminho para proteger os seus, diga-se, tentar ao máximo evitar que seja dito o nome da patroa, da Sari Corte Real, evitar ao máximo que ela vá até a delegacia no momento de comoção social. A delegacia foi aberta com 2 horas de antecedência para receber o depoimento de uma investigada, não é nem sequer uma testemunha. Não era a mãe do menino, não era nada, era a pessoa que está investigada, ela tem o privilégio de acessar 2 horas antes do funcionamento da delegacia para proteger. Então, é a branquitude que mata Miguel e é a mesma branquitude que protege com unhas e dentes, numa disfarçatez horrorosa, a pessoa que permitiu que Miguel morresse. E eu tava refletindo sobre isso aqui, você tá falando que se fosse num caso contrário, a gente teria uma condenação veemente e tudo mais. E aí eu tava pensando a respeito do racismo estrutural, institucional, que a gente tem poucas pessoas pretas dentro do judiciário, por exemplo, também dentro de posições de poder em delegacias de polícia. E como
que vocês veem essa dificuldade de acessar esses postos de poder? Se tivéssemos mais negros nessa posição, seria diferente? Quem que pode comentar? Sheila ou Edna? Sheila? Começa, Sheila. Eu acho que é mais grave do que a gente não ter um judiciário ou um Ministério Público, um sistema de justiça como um todo que represente o que é a sociedade brasileira, é a gente ter essas instituições do sistema de justiça completamente cegas para o racismo estrutural que rege a nossa sociedade, né? Eles não conseguem ver essa desigualdade, eles não querem ver essa desigualdade, né? Então, tem uma pesquisa super importante da pesquisadora Dina Alves, né? Res Negras Judiciários Branco, que aponta exatamente essa divergência do papel, né? Há essa expectativa de que os negros sempre estejam no banco dos réus e há essa expectativa de que sejam os juízes que sejam brancos, porque essa é de fato a realidade num país desigual que a gente tem hoje, e a gente tem um judiciário extremamente branco, um Ministério Público extremamente branco, uma defensoria pública extremamente branco, porque isso muitas vezes impacta também no acesso à defesa que as pessoas acusadas vão ter, e essas instituições, essas pessoas não têm a menor sensibilidade de olhar, né? Não têm a menor sensibilidade crítica em relação à sociedade, não conseguem de fato enxergar aqueles que estão ali sob a sua esfera de julgamento, ou ver a realidade a qual eles pertencem, ou sair ali um pouco daquele papel aristocrático que a gente tem no nosso judiciário hoje e conseguir de fato tentar reverter as desigualdades sociais a partir do lugar que eles ocupam. Me parece que é muito difícil, né? Porque se a gente começar uma política agora de, como já foi feito, a gente vê a era Lula aí tendo implementado diversas cotas que hoje estão fazendo com que pessoas negras consigam ascender aí dentro das universidades, conseguir chegar a postos no judiciário, ter acesso, né, a essas ferramentas, e só que ainda me parece que é muito pouco. As cotas são muito poucas, já estão sendo destruídas, a gente viu nas últimas semanas tentativa disso acontecer. A gente está falando o quê? De uma mudança de geração? Se a gente começar a instituir agora uma política educacional bem afirmativa, a gente vai ver negros juízes daqui quanto tempo? Daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Demora-se muito, né, para mudar a estrutura da sociedade, né? Queria trazer também, por esse gancho que você trouxe, é um processo histórico, né, a afirmação dessa correlação de forças a partir do processo de políticas afirmativas e etc. O que a gente tem visto agora, talvez a gente esteja num momento de que o sistema de justiça criminal, né, esse sistema de poder que a gente está falando, ele está tendo dificuldade de aceitar advogados e advogadas pretas e pretos. A gente não chegou ainda, não está falando ainda de uma ocupação massiva dos cargos da Defensoria Pública, dos cargos, né, dos juízes e etc., do Ministério Público. A gente está falando das pessoas pretas e pretos que conseguiram se formar advogados e estão exercendo a sua profissão com muita dificuldade. E a gente tem casos aqui, aconteceu também há pouco tempo atrás, durante a pandemia, o caso de uma advogada preta que estava na frente da delegacia para falar com sua cliente, foi expulsa da frente da delegacia pelo delegado, e o delegado, ela se afirmou, né, disse que tinha prerrogativa, que era advogada, que estava acompanhando uma cliente, e o advogado quis reter a carteira da OAB dela. Não bastava ela apresentar a carteira, ele tinha que pegar a carteira dela num ato de que não é possível que você seja advogado, não é possível que você chegou aqui, sabe? Então, a gente convive com isso o tempo todo, a gente convive com histórias de advogados que chegam para fazer a defesa de uma pessoa que foi detido em flagrante, uma audiência de custódia que seja, e quando o advogado é preto, ele já é encaminhado para um outro lugar, ele já é questionado porque ele está no lugar de advogado. E uma preocupação gigante dos nossos colaboradores, advogados pretos e pretas, como eles podem, como é que eu vou vestido, porque eu tenho que afirmar na minha vestimenta que eu não sou réu, que eu sou advogado. Veja como é perverso. Uma pessoa, um advogado branco, um advogado não tem essa preocupação, não tem nenhuma preocupação com isso. E aí, mais uma vez, é como a branquitude
a crítica se manifesta, né? Me permite me fazer só um comentário em relação a isso, né? Essa experiência que a Edna relatou, eu mesma já passei diversas vezes, né? De questionamento da minha possível OAB, né? Até perguntas do tipo, mas você está drogada? Você gosta de drogas? Assim, meu Deus. Né? É essa a forma como o judiciário trata uma advogada negra. E a gente tem que fazer esse processo de reafirmação o tempo inteiro. Agora, André, também é o seu questionamento de quando a gente vai ocupar esses cargos, né? Esses cargos vão precisar se reformular muito, porque a gente tem 20 anos de políticas de ações afirmativas, né? Quando elas começaram a surgir de ingresso na universidade, ou seja, a gente está falando de uma realidade recente ainda. Porém, a gente já conseguiu avançar em espaços profissionais outros, diversos, com muita ênfase, sabe? Chegando de verdade, chegando para ocupar. Não existe mais aquela justificativa que muitos usavam de que não tem negros qualificados para tal posto, né? Tem negros qualificados, sim. Agora, quando a gente está falando das instituições do sistema de justiça, pensa como é o processo seletivo para esses cargos, né? Pensa a dedicação econômica que você tem que fazer para conseguir ser um membro do Poder Judiciário, um membro do Ministério Público. Por isso que eles falam que essas carreiras basicamente passam por herança, né? De pai para filho, porque quem vai ter essas condições materiais para parar esse tempo para estudar, para conseguir se dedicar ao processo seletivo da forma como ele é concebido hoje, né? De fato, não são as pessoas negras que estão aí no topo de baixo da pirâmide. Não, eu acho que pensando nisso no que vocês falaram, é isso, né? Mesmo que todos esses espaços, assim, de poder estejam ocupados, assim, majoritariamente por pessoas negras, a mudança também tem que vir das pessoas brancas que já estão lá, né? Não adianta ter 50% de negros em determinado ambiente se a branquitude, como vocês bem colocaram, não fizer uma reflexão sobre o que é ser branco, porque eu acho que, pelo que eu ouço dessa discussão, eu acho que demora muito para uma pessoa branca se tocar a priori que ela é branca e que ela tem um privilégio. Tipo, eu acho que eu, pelo menos, André, não sei. Quando foi que você percebeu que você era branco? Demorou muito. Eu acho que uma pessoa negra percebe já essa questão racial muito cedo na vida, né? De uma maneira que um branco pode passar, acho que talvez uma existência inteira, assim, sequer refletir sobre isso. Enfim. Bom, voltando aqui pro nosso... Nossa, mas só fazer um comentário, Mabô. Diga. Que você falou aí quando você pensou que você era branco. Eu acho que a gente vai entendendo todos os dias o quanto branco a gente é, né? Sim, mas é uma coisa recente, né? Tipo, não é que assim, aos 5 anos de idade eu já tinha noção de que essa era a minha cor da pele e o que ela significava. Demorou pra caramba, eu acho que pra sequer me dar conta, enfim. Sim, mas teve um caso, assim, que me deixou, foi meio chocante, assim, eu tinha o costume, quando era criança, de ir até a 25 de março, com a minha família, comprar CDs piratas de videogame. Uhum. E lá, um dia, eu fui com meu amigo, meu melhor amigo, e ele é um homem negro. Uhum. E chegou lá, ele foi comprar um CD. E na hora que ele foi comprar, teve um senhor, na verdade, imigrante chinês, que não quis atendê-lo. E começou a mandar ele sair da loja. E nesse momento, assim, eu acho que foi bem chocante. Que cristalizou, né? Sim, pra entender o que estava acontecendo, sabe? Mas veja bem, você teve que ver uma pessoa acontecendo na sua cara, né? Uma pessoa muito próxima pra coisa dar o estralo, né? Eu felizmente, eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas negras, apesar de não muitas, de todo esse racismo estrutural me impossibilitar o acesso e impossibilitar essas pessoas que têm acesso aos lugares que eu tenho acesso. Então, mas felizmente meu melhor amigo é negro e isso me mudou muito a minha personalidade, inclusive, por poder conviver e escutar as histórias dele, apesar de não conseguir sentir. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que quantas pessoas brancas têm a possibilidade de conviver cotidianamente com negros se a gente vive nessas bolhas de classe média, né? Uhum. Mas enfim, voltando pra Edna, eu queria, na verdade, perguntar, porque a gente tava falando da morte do Miguel e chamou a atenção o fato de ter
ocorrido em tempos de pandemia, num contexto onde a mãe dele, trabalhadora, não tinha acesso à proteção, que é ficar na sua própria casa em tempos de corona. E aí eu queria perguntar como é que está sendo a questão da pandemia no Nordeste, especificamente. A gente está vendo um aumento de casos, assim, recentemente, e como que a população está sendo protegida? Qual que é a sua visão de quem está aí? Olha, como bem você falou, não havia necessidade alguma da dona Mirtes estar realizando o trabalho doméstico na casa da Sari no momento de pandemia. Tinha um decreto vigente que colocava que o trabalho doméstico não era essencial. As pessoas estavam em suas casas, as pessoas tinham condições plenas de tocarem a sua rotina, permitindo que as suas funcionárias ficassem em casa resguardando a sua família e os seus filhos. Um detalhe, a dona Mirtes, a mãe do Miguel, e a mãe dela, dona Marta, que também trabalhavam para a Sari, as duas pegaram Covid. E as duas pegaram Covid com a família. E a Mirtes, ela passou o período em que ela estava com o vírus trabalhando na casa, em isolamento com os patrões. Então, cada vez fica pior. Então, a gente também aqui no Nordeste tem visto aumentar o número de pessoas, a correlação de pessoas negras que estão morrendo ou adquirindo as fases mais graves da síndrome respiratória, seja Covid ou seja as demais. E aí diz, não, mas então deve ser alguma coisa, né, na biologia, né, das pessoas negras, que o vírus ataca e que se manifesta da forma mais letal. E aí a gente precisa também, de novo, recorrer à explicação do racismo estrutural. Essas pessoas são pessoas cujo acesso à saúde é mais dificultado, fazer a prevenção de comorbidades como diabetes, doenças cardíacas e etc. no sistema público de saúde é mais difícil. Então são pessoas que estão mais expostas a essa comorbidade, são pessoas que estão mais expostas ao transporte público superlotado em tempos de pandemia, que se diminui a oferta, né, do transporte público, dizendo que é para diminuir também a circulação de pessoas, mas só o que diminui é o transporte público, a circulação de pessoas, e as pessoas que fazem o trabalho, seja o trabalho essencial, seja o trabalho que não é essencial e mesmo assim elas precisam continuar fazendo para sobreviver, são as pessoas pretas que estão nesse fronte. São as imagens que a gente tem visto nos jornais de verdadeiros navios negreiros, né, que são os ônibus hoje. Né? As pessoas não guardam distância, as pessoas estão superlotadas, as pessoas entram espremidas dentro daquela situação. Então, não é de se admirar que a maioria das pessoas que estejam morrendo, vítimas das formas mais agudas dessa síndrome respiratória, sejam pessoas pretas que têm uma longa trajetória antes da pandemia de dificuldade de prevenção, dificuldade de acesso à saúde, dificuldade de conseguir empregos melhores e que estejam mais protegidos, né, a partir do trabalho essencial e etc. Então, infelizmente, também tem esse lado, né? A gente aqui também colabora com a plataforma Fogo Cruzado. A plataforma Fogo Cruzado tem no Rio de Janeiro e tem no Recife, né, que dá conta do Recife e da região metropolitana. E sempre os dados aqui de tiroteio do Recife são menores do que o do Rio de Janeiro, obviamente. A dinâmica do Rio de Janeiro vocês conhecem, sabem qual é, que não dá para disputar. Em compensação, tem uma estatística que a gente está mapeando aqui por dentro do aplicativo Fogo Cruzado, que é o número de pessoas mortas dentro de casa, dentro das suas residências, que é um número muito maior do que no Rio de Janeiro. A gente já está com quase 90 casos esse ano de pessoas que foram mortas dentro de suas residências. E quando a gente pega o recorte, desde que aconteceu a pandemia, na segunda quinzena de março, até meados do dia 20 de junho, foram cerca de 43 ou 45 pessoas que foram mortas dentro de suas casas. Então, veja, tem todo o entendimento que as pessoas precisam ficar em casa para se proteger do vírus. E essas pessoas, quando ficam em casa, elas não são protegidas da violência letal. A gente até aqui diz, tem um ditado aqui, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma coisa parecida, sabe? Se correr, pega Covid, se ficar, a bala canta. Então, não existe saída, não existe... A pessoa não vai morrer de Covid, ela vai morrer vítima de uma violência armada. Isso também é uma coisa que me chama bastante atenção. Cara, que impressionante que os números são maiores que o do Rio de Janeiro, e eu não ouço absolutamente nada sobre isso. Eu acho que a nossa mídia sudestina é realmente
rola um abafamento, porque parece que os casos eu tava, assim, se fosse me guiar só pelos jornais, pareceria que o aumento de casos tava rolando realmente, mas, enfim, a gente ouve mais das operações em favelas cariocas e tal. Muito bom que você tá trazendo essa informação, que eu acho que poucas pessoas têm acesso. Mas eu tô falando do número de pessoas baleadas dentro de casa, né? Não tô comparando o número de pessoas baleadas, o número de registro de tiroteios, isso o Rio de Janeiro ainda lidera. Agora, o número de pessoas que são vítimas da violência armada, baleadas ou mortas, dentro de suas casas, em Recife, é maior do que no Rio de Janeiro. No seu lar. Que loucura. Em relação ao aumento de casos, né, que agora a gente tá vendo na região do Nordeste, você acha que isso tem a ver com o poder público e a forma como ele tá lidando com a pandemia? Olha, num primeiro momento, a gente estava achando bastante interessante a maneira como os governadores do Nordeste vinham tratando a pandemia, né, de uma maneira bem unificada, entendendo que era preciso reforçar o isolamento, mas chegou um momento em que a própria elite, os empresários, né, os grandes comerciantes e etc., começaram a fazer uma pressão maior. E aí se faz uma discussão, não, está controlado, a gente já aprendeu a conviver com o vírus, os números estão baixando, já dá para fazer a abertura de algumas etapas. E o que a gente tem visto é uma coisa que dá medo. A gente vê as pessoas com a reabertura gradual do comércio agindo como se a pandemia tivesse acabado. A gente consegue observar mais o número de máscaras. As pessoas têm usado mais máscaras, mas ainda não é uma coisa universal, uma coisa tão apreendida, mas a quantidade de pessoas na rua e o desprendimento dessas pessoas fazendo as suas atividades é algo absolutamente chocante. E se a gente já tinha um número bem ruim, né, Pernambuco, atrás de Ceará, mas já tinha uma estatística bem ruim, a gente está aqui esperando, infelizmente, uma piora, porque todo mundo fala, né, que depois dessas medidas da exposição das pessoas, conta-se com 15 dias para procurar encontrar os efeitos, né, dessas ações. E eu penso que a gente vai precisar aqui em Pernambuco voltar para uma política mais severa de distanciamento social, porque a gente não fez o dever de casa de se manter em casa, né, e conseguir garantir as condições para que as pessoas também se mantenham em casa. As pessoas alegam uma dificuldade tremenda de acessar o auxílio emergencial. A gente fala de gente que tem um contingente enorme em Pernambuco e no Nordeste de trabalhadores informais, né, que são pessoas que estão lutando para sobreviver. A gente entende também que essas pessoas estão desprotegidas, que essas pessoas não encontram outra forma de garantir o seu sustento senão voltando para a rua, né? E isso também é seletivo. Só comentando um pouco isso, né, os poucos números que a gente tem em relação ao impacto do Covid pelo recorte de raça, né, já mostra como a pandemia ela é muito mais agressiva para aquelas pessoas que são negras, por estarem na linha de frente dos serviços essenciais, por estarem nessa situação que a Edna apontou, né, de ter que sair para buscar a sobrevivência de qualquer forma, né, são vários cenários de riscos, e pelas situações aí apontadas pela família do Miguel, né, de quando o empregador obriga que o trabalhador vá, ainda que não haja necessidade, né? Então, os dados que a gente tem apontam que o Covid ele é 5 vezes mais letal para as pessoas negras no Brasil do que é para pessoas brancas, né? Tanto pela questão de estarem mais em risco, a questão da privação do acesso à saúde, privação histórica, até nos momentos ali de decisão que fica no hospital de quem deve morrer e quem deve viver, né? Para além disso, a Edna também trouxe uma questão super interessante, que é a questão do auxílio emergencial, da dificuldade que está sendo dessa política ser de fato efetiva, apesar de ser extremamente importante, né? E tem um estudo feito pelo Instituto Locomotiva que mostrou que os negros pediram mais o auxílio. Porém, foram os brancos que tiveram mais casos de auxílio concedido, né? Então, o racismo, ele se opera até nisso, né? Até nas minúcias, até nas políticas ali que são feitas para reduzir as desigualdades. E é sempre importante a gente estar atento em relação a isso também. Edna, já estamos indo para os finalmente aqui do programa, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre, enfim, direitos da criança e do adolescente durante a pandemia. Não só, acho que do caso do Miguel, mas enfim, de forma geral, né? Porque eu acho que
nós adultos talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de pensar como é que é esse momento para a criança que está sem educação, que está sem acesso à escola, enfim, sem acesso à creche, e como é que fica a condição, né, do desenvolvimento dessa criança em meio a tudo isso. Olha, isso é uma coisa muito triste, sabe, de falar, desanimadora. A gente vai estar às vésperas de completar agora 30 anos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, um estatuto que foi uma conquista da sociedade, que coloca a criança e o adolescente no campo de proteção integral, e o que a gente vê agora é justamente o inverso, o contrário. São crianças que... Vamos falar do caso do menino Miguel. O menino Miguel, privado da companhia da sua mãe no momento de pandemia, não podia ficar na escola, não tinha escola, não podia ficar no hotelzinho, não tinha hotelzinho, não podia ficar com a avó também estava sendo requisitada para fazer trabalho doméstico não essencial. Então, sobrou como alternativa esse menino acompanhar a mãe, uma mãe que ele tinha bastante saudade, que precisou ficar longe dele um tempão porque adquiriu o coronavírus no seu local de trabalho. A gente está também falando de crianças que estão no momento de ensino remoto, e algumas delas não conseguem ter acesso ao ensino remoto. O ensino remoto pressupõe internet de boa qualidade, pressupõe que a mãe ou o pai fique junto ali o tempo todo. Eu tenho 2 filhos que estão com ensino remoto e eu confesso que eu não estou conseguindo dar conta. E eu tenho estrutura, tenho uma internet de boa qualidade, eu estou trabalhando em home office e eu não consigo fazer isso, né? E a gente agora, o que será dessas crianças quando os seus pais precisarem voltar ao trabalho? Porque as escolas, elas ainda continuam mais um tempo fechadas, e eu acho muito prudente que continuem fechadas por mais algum tempo. Mas o que vai ser oferecido como alternativa para essas crianças? Irem ser levadas para o trabalho da sua mãe, pegar um elevador e despencarem de uma altura de 35 metros? São crianças que vão ficar numa rede desconhecida, porque não pode acessar a escola, porque não pode acessar o hotelzinho, e a mãe ou o pai precisa trabalhar, muitas vezes deixa a criança com o vizinho, com a vizinha, com a rede que não era costumeiramente acessada. Essa criança pode ficar exposta à violência sexual também, dentre outras coisas. Então, a gente precisa fazer um esforço civilizatório muito grande para continuar, ao menos, projetando a proteção integral e buscando fazê-la acontecer no dia a dia de todas as nossas crianças e de todos os nossos adolescentes, e não apenas das crianças que a nossa branquitude perversa escolhe proteger. E aproveitando, Edna, que você estava falando aí da dificuldade das crianças terem acesso à internet e a ter uma educação de qualidade, não sei como era o caso aí com as suas crianças, mas eu tenho visto relatos de pessoas fazendo aulas, crianças tendo aula 7 horas de conteúdo diário. A gente passa 1 hora, 2 horas numa reunião online e já sai desgastado. Eu fico imaginando uma criança. Pois é, uma exposição enorme a telas, uma exposição desnecessária. Me dá a impressão de que é uma necessidade da escola mostrar que está fazendo alguma coisa para poder garantir, continuar recebendo a mensalidade, ou poder prestar contas à esfera municipal e estadual, que está dando continuidade ao ano letivo, mas é um faz de conta. Nenhuma criança consegue aprender nessas condições de ficar exposta à tela, sem interação humana, sem linguagem corporal, sem ser observada de perto, nas suas especificidades, por um professor, por uma professora. Então, aqui não tem esse negócio de 7 horas, não. Aqui é 1 hora, 2 horas, e ainda assim, sendo muito sincera com vocês, tem semana que eu nem deixo eles entrarem para assistir aula, e a gente tenta fazer isso de outra maneira, né, estimulando a ludicidade e outros exercícios, porque a gente está priorizando a saúde mental, e é algo que a gente também precisa discutir como prioridade para as nossas crianças e adolescentes nesse momento de pandemia. Sim, seria interessante a gente ter mensurado qual que é o prejuízo dessas crianças eventualmente perderem 1 ano do colégio, ou essas soluções alternativas que estão colocando de biênio, né, de você colocar aí 2 anos durante 1 ano, aí fazer uma mistura, que estão projetando aí para eventualmente isso acontecer no próximo ano.
é muito complicado, mas eu concordo com você, saúde mental é acima de tudo, principalmente com esse governo que a gente tem aqui, é o único jeito que a gente se salva. E assim, gente, queria agradecer muito, Edna, muito obrigado por você ter aceito participar do nosso programa. Queria agradecer também muito a Sheila aí na sua estreia, seu primeiro dia aqui, Sheila. Seja muito bem-vinda, que a casa é sua aí, a gente vai ter diversos outros programas aí. O primeiro Adorei. de muitos. A gente adorou também, foi ótimo. Obrigada, queridos. Continuem nos acompanhando e até semana que vem. Se cuidem aí na pandemia. É isso aí, gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais do Justificando. Manda um comentário pra gente, comenta o programa e indica o nosso podcast pra alguém, que eu tenho certeza que essa boa ação vai valer a pena. Então a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo, um grande abraço.